Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos ali do Oriente Médio, paz para todos os países do planeta Terra. Peço a competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 2, ele vai entrar com um streaming, né, da plataforma da Disney. Não sei quando será a estreia. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário o papo de domingo, né? Ele é a qualidade da prece, né? Então, a prece, ela assim, ela não tem, né? A gente vai entender isso nesse livro aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né, no capítulo 28, ele fala de coletânea de preces espíritas. Então ele fala das preces, né? Então a prece, né, ela não precisa ser uma prece escrita com palavras bonitas, nem uma prece longa. Quem fazia isso eram os fariseus, os publicanos, porque eles chegavam os escribas também, que eles chegavam nas praças e começavam a fazer uma prece longa, né, para ali ter um público e ganhar dinheiro com aquilo, né, e principalmente das viúvas, que as viúvas adoravam aquelas preces e tal, né? Então a prece não é isso, toda prece não pode ser de boca, tem que ser de coração, né? Jesus, ele faz um comentário entre um fariseu, né, que só vai pedir, né, para ele, mas não pede perdão dos seus pecados. Aí entra um publicano, né, dentro de uma sinagoga lá e pede perdão dos seus pecados. Aquele não pede perdão e só pede suas coisas para ele, e ele é um pecador, né? Então, então o contexto é esse, de fazer a prece. Não, a prece, ela tem que ser colocada de coração. Mas como eu vou colocar uma coisa de coração? Meu sentimento, ele tem que estar puro para eu fazer uma prece. Então, se eu tenho algum problema de saúde, alguma coisa, ou problema financeiro, ou problema de relacionamento, né, ou um problema de um ente querido meu, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Fazer as preces, pedindo para, se for para mim, pedindo para mim, se for para outras pessoas, pedindo para outras pessoas, se for para esse ente querido, pedir muita paz, luz, consciência, né, e perdão para esse espírito, né? Não é ficar reclamando, ficar chorando porque eu estou com saudade dele, porque eu estou aqui e estou com saudade. Não é nada disso, é pedir que a vida desse espírito é outra, ele vive em outra dimensão, né? Então tem que pedir para ele paz, consciência, perdão, né? Que ele seja perdoado dos seus pecados, né? Então essa é
a qualidade da prece. Agora, uma pessoa que, um exemplo, uma pessoa que só pede, não agradece, não vai nada, só pede. Eu quero isso porque eu estou com problema econômico, porque eu estou com problema de relacionamento, porque eu estou sofrendo por esse ente. Ela só pede, ela não agradece quando ela recebe alguma coisa, né? E quando ela sai dali, ela vive a sua vida o quê? Presa ao materialismo. Né? Se aquela for uma pessoa de relacionamento, só pensa em sexo, ela saiu dali só pensar em sexo. Né? E outros requisitos errados que as pessoas fazem. Porque não adianta nada eu fazer uma prece e sair dali praticar atos errados. Não adianta nada eu fazer uma prece e sair gritando igual um maluco dentro de casa, ou na rua, ou utilizando termos obscenos, ou ficando fazendo coisas erradas, sendo grosseiro com as pessoas, né? Encontrando as pessoas na rua, ou principalmente de fila de supermercado, de banco, só porque a pessoa entrou na minha frente, uma pessoa se enganou, eu vou lá, começo a me alterar com aquela pessoa, né? Então não adianta nada eu fazer uma prece e meu coração está sujo. É isso que eu falo. A prece ela tem que vir de coração. Agora, quando eu faço uma prece, eu pratico o quê? Faço meditação, faço estudo, né? Eu estou naquela sintonia. Porque quando eu faço uma prece, eu entro na sintonia dos anjos. A sintonia alta. Então não adianta nada eu fazer uma prece de boca e me sujar. Voltar ali a fazer as coisas erradas. Né? Então é nesse contexto que é a qualidade da prece. Tem uma história, eu não sei se essa história é verdadeira ou não. Essa história vem da Igreja Católica. Tá? Então vem de um padre falando que conheceu uma pessoa que ia sempre dentro dessa paróquia dele, e essa pessoa só falava assim, a prece dele só falava isso, Jesus. Só isso que ele falava. E ninguém entendia por que essa prece dele só falava em Jesus. E um dia, essa pessoa que ia sempre nessa paróquia, né, fazer essa prece só falava em Jesus, ele ficou doente. Aí o que aconteceu? No leito dele, lá tinha outros pacientes, ele começou a falar, a fazer essa prece, pedindo Jesus. E de tanto ele falar, segundo quem conta é um padre, que o Espírito de Jesus foi lá e curou ele e curou todos que estavam ali perto dele. Né? Então, a fé dele é muito grande, né? Que ele só falava na prece dele Jesus. Isso é uma história contada por um padre, né? É um padre católico, óbvio, né? Romano, da Igreja Católica Romana, e não da Igreja Católica Ortodoxa, né? Então eu escutei esse comentário, essa história. Então é a qualidade da prece. A pessoa falava aquilo de coração. Quando ele falava o nome de Jesus, os atos dele eram nobres. E por isso ele conseguia só nisso. Agora não adianta, tem pessoas que ficam, né, se trancam dentro de um quarto e ficam horas e horas e depois faz tudo errado. Né? Magoa as outras pessoas, não perdoa. Outra coisa também, não perdoar. Aí vou lá, faço uma prece, peço para mim, aí me lembro que uma pessoa me utilizou palavras grosseiras, eu não perdoo aquela pessoa. Me lembro que aquela pessoa cometeu adultério para mim, não perdoo aquela pessoa. Então essa prece, ela cai no meu pedido. É por isso que muita gente não consegue nada pela prece. Eu pratico praticamente toda a minha vida nas preces, em tudo. Em tudo que eu peço para mim, eu atingo o meu objetivo, é nas preces. Tudo que eu faço é prece, eu faço várias preces por dia. Então eu faço para mim, faço para as pessoas. Então uma prece, a gente vai ter, a gente vai pedir para alguém, saudar, né? Eu faço saudação a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, a Maria de Nazaré,
Bezerra de Menezes, todos os espíritos, né? Meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Eu faço todos os dias saudação quando eu acordo, né? Aí lógico que eu vou pedir, vou agradecer também, porque tem que agradecer. Antes de dormir também faço as minhas preces, também agradecendo pelo dia que eu tive, agradecendo aquele objetivo que eu tinha, que eu esperava em cumprir, esperava em obter, né? E pedindo para as pessoas, pedindo para os espíritos, né? Os espíritos sofredores, né? Os espíritos corações endurecidos, né? Os espíritos entes queridos que já estão no mundo espiritual, né? Então eu peço todos os dias isso. Então você vai pedir, vai agradecer, vai saudar. Isso é a forma de fazer a prece. Agora temos a prece coletiva. Jesus, ele fala que quando tiver uma ou duas pessoas falando no nome dele, né? Então, quando a gente fala em falando, estão falando ali da prece, né? Ele estaria conosco. Ou se ele não estiver, ele envia um anjo, né? Para estar ali com a gente e ouvir as nossas preces, né? E por isso que Jesus, também outro detalhe, ele fala assim, ó, vigiai com as preces. O que é vigiar com as preces? Quando eu estou com algum problema ou não, né, eu tenho que ficar em prece, né? Eu não posso me deixar me levar para aquele problema, né? Porque eu vou abrir o meu campo magnético para uma sintonia que eu vou abrir. Se eu tenho um problema, que eu começo a falar mal desse meu problema, porque eu sou isso, porque eu não consigo isso, porque eu sou assim, porque chove eu estou reclamando, porque faz sol eu estou reclamando, porque faz frio eu estou reclamando, porque estou na fila do banco, na fila do supermercado eu estou reclamando. Então tudo que se eu quero comer um alimento de outra forma e ele não sai do jeito, eu começo a reclamar. E se eu tenho alimento eu reclamo, se eu não tenho eu reclamo. Então tudo que eu faço em reclamações, eu vou fazer o quê? Eu vou atrair espírito na mesma sintonia. Então, se eu estou com um problema econômico, se eu estou com um problema de relacionamento, se eu estou com um problema de saúde, e se eu fico reclamando desses problemas, o que vai acontecer comigo? Eu vou atrair espíritos da mesma sintonia. Então, eu vou ter mais problemas ainda. Então, por isso que Jesus fala, vigiais com as preces. Porque quando eu começo a fazer as preces, né, e não começo a reclamar desse problema, eu vou atrair sintonia angelical para o meu lado. E são essas sintonias que vão me ajudar resolver os meus problemas. Porque são espíritos evoluídos, né? Quando eu começo a colocar o meu pensamento na baixa sintonia, eu vou atrair espíritos naquela baixa sintonia que vão me prejudicar. Então, por isso que as pessoas ficam reclamando, eu fiz uma prece e não deu nada, mas ela só vive o dia todo reclamando daquele problema dela, né? E aí ela vai atrair espíritos da mesma sintonia. E esses espíritos vão deixar ela problemática, mais ainda, né? Então, por isso que Jesus fala, vigiai com as preces. Então, a gente tem que ficar sempre vigiando os nossos pensamentos, tá? E essa vigia, ela vai ser excelente com as preces. Porque na prece, nós vamos atingir a sintonia angelical. E na sintonia angelical, nós vamos atrair espíritos que são anjos, né? Que são mais evoluídos do que a gente, que vai nos ajudar nos nossos problemas. Então, nós temos que ver isso. Então, não tenho mais nada para falar sobre as preces. No próximo papo de domingo, eu vou falar da prostituição e o adultério, né? A prostituição, como o adultério, é um desejo mundano do materialismo, né? Aonde esses espíritos, encarnados ou não, vivem ainda na baixa moral, né? Mas eles não trazem isso nessa mesma encarnação, né? Eles trazem isso de encarnações passadas, né? Essas encarnações passadas, né,
ela vai diminuindo mediante a sua última encarnação. Então, um exemplo, uma mulher, ou até um homem também, né? Uma mulher é prostituta, um homem é prostituta, que leva essa vida na prostituição, por seja lá qualquer motivo, eles vivem nessa prostituição, eles trazem isso desde encarnações passadas. Então eles vivem naquela, até uma encarnação ela mudar. Então geralmente a mulher fala assim: eu não vou ser mais prostituta. Isso acontece, né? Então o ciclo dela de prostituição, ela conseguiu, demorou não sei quantos anos a sair dessa vida. O adultério também é a mesma forma, né? Aí quem comete mais adultério, homem ou as mulheres? Os homens. Porque ele vem numa formação machista, que o homem tem direito a fazer o que ele quer e a mulher não. E esse pensamento do homem de fazer o que ele quer e a mulher não, é um pensamento atrasado, que eles ainda vivem na baixa moral. Porque cometer adultério, seja por homem ou por mulher, é viver na baixa moral. Não são espíritos que estão evoluídos, são espíritos atrasados. O homem pode ter lá, falar: eu tenho 3, 4, 5 mulheres, 6 mulheres, estou aí. Um homem, pode ser um homem riquíssimo, igual o Bill Gates, ter vários diplomas, ele é ainda um espírito atrasado, porque comete adultério. A mesma coisa é a mulher que comete adultério, né, num relacionamento, até por pensamento. Então Jesus fala também que o adultério ele pode ser cometido por pensamento. Um exemplo: um homem é casado e olha para uma mulher. Ele olhou para a mulher, ele pensou sexualmente naquela mulher, né? Ele sendo casado, ele está cometendo adultério. A mesma forma é a mulher. A mulher é casada, né, e olha para outro homem e está cometendo adultério. Aquela pessoa que não é casada, não tem relacionamento com ninguém, pode cometer adultério também. Por quê? Ela está ali, está pecando. Por que ela está pecando? Porque um homem que não tem relacionamento com nenhuma mulher, né, e aí ele vê uma mulher na frente dele, né, ele pensa sexualmente naquela mulher, mas ele não sabe se aquela mulher tem algum compromisso com alguém. Então ele está pecando. É a mesma coisa uma mulher que não tem relacionamento com ninguém e ela olha para aquele homem com um pensamento sexual. E aí esse homem ele é casado, ele tem um relacionamento normal, né? Está cometendo, está pecando também. Então adultério é um pecado. E todo adultério e todo pecado, e a gente tem que entender isso, é quando a gente está vivendo ainda na baixa moral. Nossa moral não é elevada. Por isso que Jesus, ele não praticava pecado, porque a moral dele é elevada, né? Por isso que ele é o modelo da modelo moral da humanidade. Então é nesse contexto que a gente tem que fazer toda a reflexão, né? Então a prostituição como o adultério ainda é se viver ainda na baixa moral. Agora, toda hora eu gosto de frisar esse detalhe: a partir de 2057 as regras vão mudar, porque é um novo ciclo, e no ciclo de regeneração, prostituição e adultério não entram. Então as pessoas que vivem da prostituição e que vivem de adultério, eles vão ter que mudar. Eles vão mudar por amor ou vão mudar pela dor, né? Ou eles vão ficar mais 7.000 anos num planeta num ciclo de prova e expiação em outro planeta e não no planeta Terra, né? Então esse é o contexto que eu vou falar sobre a prostituição e o adultério. Então eu não tenho mais nada, né, para falar, né, sobre os temas de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo,
dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.